Então, vamos lá. Então, existe uma batalha grande do nosso corpo com o Wei-Qi e o Xie-Qi. Então, eles ficam nessa briga direta, principalmente quando eu tenho as mudanças de estações, né? Por isso que a medicina chinesa ela observa que a estação ela não muda de uma hora para outra, não tem como eu sair do inverno e entrar na primavera, por isso que existe uma interestação. Dica, é importante tratar o paciente na interestação de acordo com a próxima estação. Por exemplo, digamos que a gente está na interestação e a próxima estação é a primavera. Então, eu já vou preparar o meu paciente para aquela nova estação, né? Existe um ciclo Kou, chamado de ciclo de proteção, tá certo? Que você vai colocar os pontos terra, os pontos sul, terra, e no caso, como é primavera, os pontos sul, madeira, tá bom? Então, bota esses pontos que você vai conseguir proteger o seu paciente contra a próxima estação, tá bom? Depois eu posso explicar melhor isso aí no grupo para quem não entendeu, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho que ter esse meio Wei-Qi, essa minha energia de defesa bem desenvolvida, bem nutrida, né? Atuando nessa ação dela, que é proteger o nosso corpo, para que isso não se desenvolva. Então, se o Xie-Qi entrar no nosso corpo, penetrar nas camadas de defesa do nosso corpo, não adianta mais a gente desenvolver o Wei-Qi, beleza? Isso é dica para vocês. Então, muita gente, vou tratar a imunidade do paciente melhorando o Wei-Qi dele. A gente vai ver como é que a gente faz isso. Mas se o fator já tiver entrado, o paciente está com problema de calor, né? Está com enxaqueca, né? Está com a gastrite, está com algum problema de calor dentro do corpo, né? Então, não adianta mais eu melhorar o Wei-Qi. Por quê? Porque se eu melhorar o Wei-Qi nesse caso, eu não vou criar uma barreira, então essa energia que eu preciso dissipar, ela não vai penetrar, não vai sair, não vai ser eliminada. Aí eu tenho que utilizar uma outra via, uma via de aprofundamento, né? De colocar a doença para as camadas mais internas, para que ela seja eliminada por outra via, né? Os chineses falam pela urina ou pelas fezes. Beleza? Então, vamos lá. Quais são as ações dessa energia de defesa? Quais são as ações do Wei-Qi? Além de proteger a superfície do nosso corpo, que eu acabei de falar para vocês, contra essa agressão dos fatores externos, também controla a temperatura do nosso corpo, mantém a temperatura dos nossos órgãos, né? Tanto o zangue quanto os pus, permite a abertura das glândula sudorípara, então faz suar, tá certo? Aumenta a lágrima, aumenta a saliva, tá certo? Então, vai aumentar a liberação desses líquidos para proteger também. Dá brilho à pele e lustra os pelos. Isso quando a gente tem aquela aula de diagnóstico, né? Que entra envolvendo aí anamnese, observação, palpação, olfação. A gente precisa olhar isso aqui. Como é que está a pele do paciente? Está a pele seca, né? Os pelos estão brilhosos? Se eu tiver um paciente com a pele mais seca, os pelos secos, pelos caindo, isso vai me mostrar o quê? Que ele está com deficiência do Wei-Qi, está com deficiência do sistema imunológico. Então, eu vou tratar para melhorar esse sistema de defesa para que as agressões externas não ataquem o meu paciente. Tranquilo? Então, paciente que tem frios, né? Está com frio, o coração tá muito quente, o coração está acelerado, tem um ataque cardíaco, tem uma hipertensão, então eu vou esfriar. O Wei-Qi também ajuda nesse controle da temperatura. Estão bem aí? Tudo tranquilo? Eu quero que vocês respirem agora, que agora tem um bocado de seta aqui para a gente brincar. Então, o que é que eu quero explicar para vocês? Como é que se forma isso aqui? Como é que a gente chega nisso aqui? Não estou ouvindo. Ou bota no grupo ou manda no bate-papo. Ok? Então, foi o que a gente já viu até agora. Vimos todos os processos relacionados à medicina ocidental, né? De imunidade ativa e passiva, né? Formação dos linfócitos. Agora a gente vai ver como é que funciona a imunidade dentro da medicina chinesa, né?
Como é que se forma essa energia defensiva, esse Qi defensivo, esse Wei Qi? Então, para chegar bem aqui, ó, tem um bocado de caminho. Então, primeira coisa, alimento e respiração. Tá certo? Então, primeira coisa, alimento e respiração. Então, a respiração, obviamente, está relacionada a pulmão e coração. Acrescentem aí. Então, a respiração, né? O nosso TA superior, triplo aquecedor superior, envolve pulmão e coração, tá certo? Então, preciso desses dois órgãos funcionando adequadamente para conseguir capturar esse Yang-Qi, esse Qi que vem do ar, tá bom? E por uma boa alimentação. A alimentação funciona como? O alimento, quando a gente come, mastigou direitinho, vai lá para o estômago. O estômago ele vai maturar, vai aquecer o alimento, tá certo? Vai preparar o alimento para que ocorra a transformação desse alimento, a transmutação desse alimento, ou seja, o baço ele vai separar a parte pura da parte impura, ok? Estômago maturou, aqueceu, umidificou, né? Começou a fazer o processo digestivo quimicamente. Energeticamente, quem vai fazer a digestão é o baço, o pâncreas, separando a parte pura, chamado de guti, e a parte impura, certo? Vamos para a parte pura, esse guti dos alimentos. Essa parte pura, ela acende, como se fosse um sopro, é algo mais sutil, algo mais leve. Quando ele sobe do baço para cima, do TA médio para o TA superior, ele vai se juntar com o Yang-Qi, esse Qi que veio do ar, formando o que a gente chama, né, os chineses chamam, de Qi torácico ou Zong-Qi. Zong-Qi, tá bom? Então, vamos lá de novo. Você comeu, né? O estômago preparou o alimento, o baço separou o puro do impuro, o que é puro sobe, acende, né? Então, energia mais yang, que vai se juntar com essa energia yang que veio do ar. Isso aonde? No TA superior. Então, ponto bom para ativar isso, VC17, ok? VC17 ajuda nesse meu Qi torácico, melhora a energia do TA superior. Esse Guti também se junta com a energia pré-celestial, essa energia ancestral, esse Jing-Qi, que é armazenado nos nossos rins, essa energia pré-celestial, né? Essa essência pré-celestial. O pós-celestial veio de onde? Veio da alimentação e da respiração, ok? Então, isso a gente recebe dos nossos pais. Na fecundação, a energia veio do espermatozoide e do óvulo, se fecundou, formando você. Então, você já vem com essa essência, com essa energia pré-celestial que a gente chama de Jing. E esse Jing vai ser consumido ao longo da sua vida, tá certo? Não tem como a gente repor. Ah, mas eu estou vendo aqui que o Guti, essa energia que veio dos alimentos, vai nutrir o Jing. Ela vai se juntar com o Jing, ok? Vai se juntar com o Jing. Mas o Jing ele vai continuar sendo consumido, ok? Vai continuar sendo consumido. Então, a gente envelhece por quê? Porque o nosso corpo vai consumindo essa energia pré-celestial, vai consumindo o nosso Jing, tá certo? Então, para evitar que exista um consumo excessivo do Jing, eu tenho que dormir bem, me alimentar bem, né? Respirar bem, né? Questão da água, evitar as atividades sexuais excessivas, as atividades físicas excessivas, que tudo isso vai consumindo o nosso Jing. Você vê que atletas de alta performance, que gastam muita energia, que consomem muito Jing, eles envelhecem mais rápido, tá certo? Talvez tenha um outro lado de saúde, né? Mas tem a questão do envelhecimento precoce. Você vê o rosto, é um rosto mais envelhecido, porque está sendo consumindo esse Jing. Então, vamos lá de novo. Isso aqui é importantíssimo, tá bom? Então, preciso ter um pulmão e um coração funcionando bem para captar essa energia da respiração. Por isso que a meditação, os exercícios respiratórios, como o Tai Chi Chuan, o Qigong, são importantes para a gente conseguir captar isso aqui. Tristeza, depressão, angústia, causa o quê? Um encurtamento. Você se fecha. Quando você se fecha, você dificulta a sua troca com o meio. Você se dificulta a absorção desse ar, né? E isso vai classificando o indivíduo cada vez mais cada vez mais triste, cada vez mais frio, cada vez mais isolado. Então, o que é que eu vou fazer com esse meu paciente? Vou dar um picante, vou dar alimentos quentes, vou dar um chá mais quente, tá certo?
para abrir o pulmão, para melhorar a respiração. Show? E do alimento eu preciso estar com o meu estômago bem nutrido, né? Evitar, obviamente, não tem como a gente evitar as preocupações excessivas, né? No mundo que a gente vive hoje, mas a preocupação, o pensamento, pessoas que estudam demais, a questão da inteligência, do I, né? Isso vai aumentando a umidade, né? Vai esfriando o estômago, isso dificulta a digestão. Mas vamos lá, comeu, o alimento chega no estômago, o estômago matura e joga para o baço. O baço separa o puro do impuro. O que é puro é mais leve, é mais sutil, sobe, né, que é o guti, se juntando com a energia lá do pulmão, formando o titoráxico no TA superior. Esse guti também vai se juntar com o ding, né, formando o yanti, que vai nutrir. Olha aqui, ó, ele vem, mas ele volta para cá. Tá certo? Ele se junta com o rim, principalmente aonde isso aqui, pessoal? Na formação das medulas, medula óssea, medula do sistema nervoso central, tá certo? Formação dos líquidos corporais, tá bom? Então, ele vai se juntar aqui de novo, ó, com o ti torácico, formando o zen-ti, que é o ti verdadeiro, o ti correto, ok? Esse ti verdadeiro. Então, vamos lá, o ti torácico recebeu o ding, né? Lá dos rins, formou o ti verdadeiro. Desse ti verdadeiro, ele vai ter uma parte mais sutil, mais yang, que é o ti defensivo, que é o Wei-Ti, né? Que é o que vai fazer a parte imunológica do nosso corpo. E o ti nutritivo, que é o Ying-Ti ou Rong-Ti. Rong-Ti, tá certo? Isso aqui vai formar o Shui. Isso forma o Shui, que é o sangue, e forma também o Ti geral, tá certo? Esse Ying-Ti aqui, ele vai formar junto, né, com o Ding, vai formar os líquidos corporais, que é o Jin e E, formam os líquidos corporais, tá certo? Líquido corporal, desde lágrima do suor, tá certo? Que é a parte mais yang, que é o Jin, e o Ie, que é a parte mais densa, mais turva, que são os líquidos sinoviais, né, os líquidos da articulação, o líquido da medula óssea, tá certo? Então, esses líquidos corporais. Então, eu preciso, dentro do meu processo imunológico, não somente essa energia mais yang, eu preciso também do sangue, por quê? Porque é lá no sangue que vai estar os glóbulos brancos. É lá o Ti que precisa movimentar. Então, não adianta só eu produzir um linfócito se esse linfócito não se movimenta. Então, eu preciso ter os Ti e o Xue atuando, se desenvolvendo, se locomovendo para movimentar essa minha energia de defesa. Parênteses. Essa energia de defesa, ela circula 50 vezes por dia. 50 vezes por dia. 25 durante o dia nas vísceras e 25 vezes durante a noite nos órgãos internos, tá bom? Por isso que os avós da gente falavam que à noite tinha que ter cuidado com o sereno, tinha que ter cuidado, né, com o vento que vem da noite. Por quê? Porque à noite esse Wei-Ti, ele desce. Ele vai proteger, vai limpar, vai purificar os órgãos internos. Então, a gente fica mais susceptível durante a noite, tá certo? Fica mais susceptível a essas agressões externas durante a noite. Durante o dia, o Wei-Ti está lá na superfície do corpo. Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Posso ir para frente? Quer que eu repita alguma coisa? Isso aqui é a base da nossa aula, tá certo? Que é a formação desse Wei-Ti. Então, Oi. Repita, por favor, porque eu só consegui voltar agora. Certo. Eu só consegui voltar agora para... Vamos lá, então. Então, a gente está falando de formação do Wei-Ti, né? Da nossa energia defensiva. Então, para eu ter uma boa energia defensiva, consequentemente, um bom sistema imunológico, eu preciso ter um pulmão e um coração, preciso ter o baço e o estômago, né? E o rim plenos. Tranquilo? Na verdade, todos os órgãos, né? Mas vamos lá. Por que pulmão? Por conta da respiração, tá certo? Essa respiração aeróbia. Uma perguntinha aqui, vamos lá. A questão da respiração, né? Aeróbia, você captar esse ar, né? Preciso ter... O que é que afeta o meu pulmão, pessoal?
em termos de emoções, tristeza, né? A secura, o pulmão seco, ele não consegue trocar o ar tem que estar limpo, o ar tem que estar quente e tem que estar úmido, tá bom? Então, se o ar chega seco, o pessoal que mora em Brasília, que mora ali no Centro-Oeste, tem mais dificuldade de respiração, tá bom? Por quê? Porque o ar está seco, então preciso ter umidade. Então, existem alguns pontos que vão tonificar o pulmão, né? Tonificar o Ti do pulmão, tá bom? Como o P7, P9, por exemplo. O próprio P1 também, que é o ponto mu do pulmão. Eles vão jogar energia para o pulmão, então facilita essa captação da energia do ar. E36, eu acho que é o ponto mais fantástico para a imunidade, né? Ele que vai desenvolver todo esse processo alimentar, né? Limpar estômago e baço para que eles façam essa digestão melhor, tá bom? Então, baço e estômago bem desenvolvido. Ah, esqueci de uma coisa. Depois do estômago, não desceu o impuro, né? O puro subiu, formou gotinha, a gente viu tudo aí. E o impuro vai para onde? Do estômago desce para o intestino delgado. Aí vai ter uma outra purificação. O que é puro sobe, o que é impuro desce. O impuro vai descer para onde? O intestino grosso. E do intestino grosso vai sair o quê? As fezes. Então, eu tenho a primeira purificação, né, lá no baço, a segunda purificação no intestino delgado, uma terceira purificação no intestino grosso, tá certo? Aí, do intestino delgado, uma parte vai para bexiga, né? No caso, vai vir para o rim, primeiramente, depois para a bexiga, para que seja eliminado pela urina, tá bom? Então, aqui vai ter essa outra limpeza indo para os rins, tá certo? E dos rins ainda vai lá para o fígado. Dos rins vai lá para o fígado. E qual é o papel do fígado? Um dos papéis do fígado, pessoal, é movimentar o sangue, é purificar o sangue, é limpar o sangue. Então, geralmente, estagnação de Ti, estagnação de sangue, primeira coisa que a gente olha é para o fígado, tá certo? Então, esse fígado ele que vai movimentar o sangue, vai movimentar o Ti. A questão do movimento, a questão do vento que a gente fala, está relacionado também ao fígado. Então, todos os órgãos estão envolvidos no processo imunológico. Então, quando a gente tem as aulas lá de formação de Ti, a gente fala mais de pulmão, fala mais de baço, mas hoje eu vou falar principalmente de rim, tá bom? De como os rins podem atuar no processo imunológico. Desculpa aí a tosse aí. Ok? A gente passa o dia atendendo praticamente calado, né? Só na musicazinha e a moxa. A garganta chega uma hora dessa, fica mais seca. Então, vamos lá. O baço separou o puro do impuro, o que é puro subiu, se juntou com a energia do pulmão, formou o titoráxico. Então, o VC17 melhora esse titoráxico. Esse titoráxico recebe o DING que veio lá dos rins, né? Formando, então, o Ti verdadeiro, que vai nutrir os órgãos, e ele vai sofrer uma transformação, né? A parte mais Yang forma o Eiti, e a parte mais Yin... André da taquicardia. Estão perguntando? Vamos para frente. Posso ir para frente? Tranquilo aí? Então, vamos lá. Relação entre energia de defesa e as células de defesa. Quais são as células de defesa? Né? As principais são os linfócitos. Então, a energia de defesa, essa que a gente viu sendo formada nesse horror de seta aqui, essa energia de defesa formada, ela vai formar os linfócitos. Ela produz os linfócitos, tá certo? Mas esses linfócitos, eles precisam se movimentar. Professor, volta o slide, por favor. Pronto. Então, o que verdadeiro se divide em defensivo e nutritivo, não é isso? Isso. Pronto, era isso. Ok. Eu coloquei para Ok, cima professor, que é mais Yang, né? E aqui o mais Yin. Tá bom? E o Xue, O o Xue Ti é o aqui. sangue e o Ti é Sim, a mas energia. aí, ele aí e o... Porque eu perdi essa parte, essa explicação. Ah, certo. Então, vamos lá. Deixa eu tentar... Até aqui tudo ok, né? Formou o Ti verdadeiro. Veio todo o O processo do Ti, ar, do a alimento, defensivo e se nutritivo. transformou até o Ti verdadeiro, né? O Ti correto. Então, esse Ti verdadeiro, ele vai sofrer uma nova transformação, né? Ainda no TA superior, uma parte mais
mais leve, que é o It defensivo, que vai migrar para o espaço chamado Cowley, espaço Cowley, que é o espaço mais superficial, que fica entre a pele e os músculos, fica circulando nessa região. Quanto mais energia defensiva a gente tem, mais isso se expande, né? Mais fica como se fosse uma aura maior, tá bom? E a parte mais do processo forma o Ti nutritivo. Esse Ti nutritivo ele vai nutrir os órgãos, vai nutrir o baço, o coração, fígado, vai nutrir tudo, tá certo? E circula pelos meridianos principais, assim como outras energias, tá certo? E dentro desse Ti nutritivo, ele se transforma, né? Produz o sangue e a energia, que são duas energias indissociáveis. Não tem como você separar o Ti do Shui, né? Os dois estão juntos, assim como o Yin e o Yang. O Shui é mais Yin, o Ti ele é mais Yang. Então, são duas energias opostas, mas que são complementares. Então, o Shui, o sangue, é a parte mais nutritiva, que tem as proteínas, que tem os glóbulos brancos, tem os glóbulos vermelhos, né? Mas esse sangue não precisa circular. Ele sozinho não circula. Ele precisa de quem? Do Ti. Então, o Ti movimenta o sangue, o Ti movimenta o Shui, assim como o Shui nutre o Ti, né? Forma mais energia. Então, um fica alimentando o outro, igual o Yin e o Yang. Isso aqui também funciona como Yin e o Yang, tá certo? Quando E eu o tenho um Yin nutritivo lá do pulmão, né, ele vai ter produção maior de energia. Oi? Oi? Não, não, é isso, professor. Então, o Ti dos alimentos para produzir o dinheiro. Também, né? Esse titorax, uma parte dele forma também os líquidos corporais, né? O Jing também vai formar os líquidos corporais, formando o Jing, tá bom? O Jing mais Yang, o Ye, os líquidos mais turvos, mais escuros. Mas isso é uma outra aula, né? A aula principal da gente é isso aqui, é o Ti defensivo. Ah, ok, tá certo. Beleza? Formação do Ti defensivo. Vai estar no processo. Só que esse Ti defensivo, como eu falei, ele precisa do sangue da energia, né? O Ti defensivo são os linfócitos, são as células de defesa produzidas por essa parte do Eiti. Ela precisa também do Jing, né? Que é o sangue, energia, que é a parte nutritiva, para poder movimentar os linfócitos. O que adianta eu ter um número correto de linfócitos, mas esses linfócitos não estão circulando, não tem energia suficiente para ele fazer uma diapedese, ou seja, sair do sangue para o tecido para fazer uma fagocitose, ou para produzir os anticorpos, tá certo? Então, essa energia de defesa, ela também depende da energia nutridora. O Eiti depende do Ti nutritivo. Tudo está interligado, tudo depende um do outro, não tem como a gente isolar nada. E por que os rins, pessoal? Qual é o papel do rim no processo imunológico? O rim ele nutre as medulas, né? Tanto a medula espinhal do sistema nervoso central, mas a medula óssea também, tá certo? A questão do cérebro e tal também faz parte do rim. Então, a medula óssea. Dentro da medula óssea vermelha, o que é que acontece? É o tecido hematopoético, é o tecido que vai produzir as células do sangue, ou seja, é ele que vai produzir os linfócitos. Então, não adianta só ter o Eiti, né? Eu tenho que garantir que essa medula óssea consiga produzir bons linfócitos, tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B, tá certo? Falando de imunidade, a gente tem os linfócitos T, que são os citotóxicos, e os linfócitos B, que são os que vão produzir os anticorpos, que é a imunidade humoral. Então, tem a imunidade celular e tem a imunidade humoral, que é a ação dos anticorpos. Então, trouxe Professor, com licença. Oi. Com licença. No caso aí que o senhor falou, o rim, né, que nutre a medula, pessoas que têm filhos. Pessoas que têm filhos com idade avançada, esses filhos, então, eles já vão ter, assim, pode-se dizer que um problema de a imunidade ser baixa, porque o ancestral, né, já é debilitado devido aos pais terem uma idade avançada? Isso, com certeza. Então, quando a gente estuda na medicina chinesa, a gente vê que a origem das doenças ela pode ser externa, pode ser interna, né? Uma parte interna é essa energia ancestral, essa hereditariedade. Então, é mais comum crianças apresentarem doenças hereditárias quando os pais já são mais idosos, né?
Já são mais porque o DING está diminuído. Só que aí o que acontece? Um casal que pensa em ter filho já na idade mais avançada, o ideal é fazer acupuntura, né? Que você vai nutrir mais esse DING desse casal, né? Evitando que ele sobrecarregue essa energia, né? Então, a gente tem pontos aqui que eu coloquei, ó, bexiga 11, bexiga 43, para melhorar esse DIN, para melhorar, para nutrir a medula, né? O mar da medula, VG15 e VG20 para esses pacientes. E para o bebê, um ponto excelente para quem estiver atendendo gestante é o ponto R9, certo? Ponto R9, ele é como se ele cortasse algumas relações energéticas de hereditariedade, tá bom? Algumas doenças adquiridas também durante a gestação também são bloqueadas por esse ponto R9. É como se ele nutrisse mais o feto, tá bom? Então, anote esse ponto aí para quem for atender gestante. E, professor, o senhor desculpa. Não, fique à vontade. Desculpa de novo. Será que o senhor poderia, desculpa, mudar a caneta amarela, que está ruim para enxergar? Quando o senhor escreve? Tá o vermelho aqui para... Tá, gratidão. Já caiu de novo, mas vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que é que eu preciso fazer? Tonificar o rim, né? Preciso tonificar o rim. Qual os pontos que eu escolhi aqui para tonificação do rim? VC4, que é que fica abaixo do umbigo. Ele estimula o TA inferior, ele aquece o TA inferior, tá certo? É chamado barreira da fonte. Então, tanto o VC4 quanto o VG4, um fica na frente, outro fica atrás. Então, a gente tem aqui o VC4 e o VG4, né? O VG4 é o Ming-Men, né? O portal do homem. Então, onde fica esse calor dos rins. Então, aplicando Moxa no VC4 e no VG4, eu consigo tonificar os rins, né? Tonificando, então, a medula óssea, estimulando a produção de linfócitos. Pessoal, quem quiser procurar, tem muitos artigos envolvendo, né, a acupuntura com a produção de linfócitos, com o aumento do número de linfócitos, com o aumento da resposta imunológica, tá bom? Então, procurem isso aí. Então, são 2 pontos que vão tonificar os rins. No canal da bexiga, né? No bexiga 23, lá na altura da L2, da lombar 2, então aqui eu tenho o ponto chu dorsal do rim, né? Bexiga 23, ele vai nutrir o yin do rim, vai jogar energia para os rins, tá certo? E o bexiga 52, que ele fica 2x1 do bexiga 23, fica paralelo ao bexiga 23, aqui eu vou controlar a emoção, né? A força de vontade. Obviamente, vou controlar o medo, né? O medo me cria uma barreira, né? Diminui essa vontade, essa coragem. Então, bexiga 52 dá coragem também. Então, é sempre bom utilizar esses 2 pontos simultaneamente. R3, ponto fonte, tá certo? E o R7 também tonifica o yang do rim. R7 tonifica o yang do rim. Deixa eu ver, tem perguntinhas aqui no bate-papo. Jóia, pode botar lá, Anderson. Obrigado. Tranquilo? Então, outra coisa que eu preciso tonificar também, que eu preciso garantir também, o DING, né? Então, o bexiga 11 e o bexiga 43, eles ajudam a preservar, né? Nos textos mais antigos, fala que são adstringentes do DING, ou seja, que segura o DING, evita a perca do DING, né? O bexiga 11 é um ponto bom, assim como o VG20, o VB20, né, que fica aqui na nuca, protege contra ataque de vento, tá certo? Então, torcicolo, né, problemas de ombro, tá bom? Tonturas, bexiga 11 e VB20, né, combate o vento, tá bom? Então, bexiga 11 e bexiga 43 para nutrir o DING. Medula óssea, que é quem produz os glóbulos. Professor. Oi. Oi. No caso, a gente vai tonificar os rins lá em cima, todos eles, no sentido mesmo do movimento de tonificação. O DING, o B11 e o B43, eu apenas punturo. Pode tonificar, pode usar moxa. Tonifico também. Aí boa observação. O movimento. Para cada paciente, a gente tem que entender. Geralmente, a gente vai usar isso aqui em pacientes com debilidade do elemento água, né? Então, paciente que tem casos mais de frio,
tá bom? Então, o ideal é eu tonificar. De preferência, usar moxa, certo? Posso usar agulha e moxa? Posso. Posso usar laser, massa. Se tiver elétrico, posso usar? Também, certo? Um parâmetro de tonificação, tá bom? De tonificação. O bexiga 11, pessoal, é excelente para qualquer problema ósseo, certo? Bexiga 11, qualquer problema ósseo. Então, que estimula a medula óssea, né? Ou seja, são pontos também que mexem com os ossos, né? O VB39 é o final dos ossos, a definição desse ponto. Então, o IG16 e o VB39, eles nutrem os ossos, né? Obviamente, a medula óssea. Então, eu tendo a medula óssea bem nutrida, ela vai me ajudar a produzir as células de defesa, né? Pontos do mar da medula, quando a gente fala em mar de medula, é bom para nutrir o cérebro, certo? Para a questão cerebral, para a questão da medula espinhal, mas também, se eu estou falando de medula, dentro da medicina chinesa, medula óssea, medula espinhal, está tudo do mesmo grupo, é tudo medula, tá certo? Aquecedor inferior. Por que o aquecedor inferior em TA inferior? A gente falou muito na questão do TA superior. Eu vou esquecer o TA superior? Não. Isso aqui eu estou acrescentando para os tratamentos de vocês. Todos aqueles pontos que a gente fala lá de G4, de P9, de P7, né? Eu coloquei no outro slide aqui também falando sobre isso, né? A gente continua, tá bom? Isso aqui eu estou trazendo o que muita gente não fala, que é você olhar para os rins dentro do sistema de defesa, tá bom? O que é que a gente vê mais no sistema de defesa? Pulmão e baço. Está errado? Não, está certíssimo. Só que isso eu já sei. Então, o que é que eu estou acrescentando aqui para vocês? A questão do rim. Não só a questão do rim, mas também fígado, tá bom? Então, para o aquecedor inferior, abaixo do umbigo, o VC7, né? E o VC5, eles vão nutrir toda essa parte do TA inferior, que é onde está os rins. Tá bem aí até agora? E por que o fígado, pessoal? Lembra que eu falei... Deixa eu voltar aqui. Ó, o fígado está no final do processo de formação do Eiti, tá certo? Essa água lá dos rins, né, do elemento água, onde está sendo produzido esse sangue, né, as células de defesa, eu preciso de calor. Então, esse yang do fígado ele é importante também nesses processos de transformação, na formação do Eiti. Então, eu preciso também tonificar o fígado. Uma forma massa de tonificar o fígado, de jogar energia para o fígado, né? Que você vai usar o ponto mu, tá certo? O ponto alarme, que é o F14, tá certo? O ponto arauto, F14, que na última costela livre, ele fica bem na sexta costela, o F13, que é mais embaixo, e o bexiga 18, que é o chu dorsal do fígado. Bexiga 18, chu dorsal. Então, a gente fala que é o processo chu-mo, né? O chu dorsal e o mu frontal, o ponto frontal do fígado. Ah, professor, como é que eu vou aplicar isso? Se é uma agulha na frente ou uma agulha nas costas? Primeiro, eu vou colocar no bexiga 18, bilateral. Eu coloco a agulha bem inclinada, não coloco ela perpendicular, boto ela de 25 graus, 30 graus, coloco um esparadrapozinho e deito o meu paciente, tá certo? Não vai ter problema, porque a agulha já está fixa lá. Deitou o paciente. No que eu deitei o paciente, eu vou aplicar no F14, tá bom? E aplicando no F13 para tonificar o fígado, né? O ponto fonte do fígado, ok? O rum, pessoal, o que é o rum? Desculpe. O que é o rum? É a alma do fígado, né? A essência do fígado, tá certo? Então, eu preciso também ter essa alma corpórea, essa alma etérea do órgão, desenvolvendo, essa alma vegetativa, desenvolvendo também a função de tonificação do fígado. Então, vou usar lá o bexiga 47, que é paralelo ao bexiga 18, tá certo? E o VG14. Excelente esse VG14, tá bom? Ponto importante para febre. Anote isso aí, ó, VG14, ponto excelente para febre, para tirar febre, tá bom? Ficou com medo, criança, pode fazer ventosa, massa, tá certo? A criancinha está lá, a criança de 1 ano, 2 anos está com febre, faz ventosa no VG14. Se for adulto, coloca agulha no VG14, faz a sangria lá no ápice, bota no ponto antitérmico da aurícula,
tá bom? Que vai ajudar a baixar. E é um ponto também com ação antimicrobiana, VG14. O que é que eu indico aqui para vocês, pessoal? Como na aula a gente fala muito rápido, muita coisa, peguem o livrinho de vocês, né, os mapinhas de vocês, aqueles manualzinho, e vão ver ponto por ponto, localização, função, tá certo? Mas sempre com a visão que eu trouxe aqui para vocês, de tonificação do rim e da medula e do TA inferior, tá certo? Na produção dos linfócitos, e tonificação do fígado para aquecer essa água, né, do elemento água, para ajudar no processo de formação do mecanismo de defesa, tá bom? Então, vejam dessa forma, ok? Lógico, eu não vou esquecer, se cair, vocês me avisem, viu? Tem menos de 1 minuto. Acho que eu vou interromper logo e vou entrar de novo, tá certo? Vou criar outro link.